Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. E por graça e misericórdia do Senhor, aprove Ele que nós estivéssemos aqui com vida e gozando de saúde para estarmos vindo à casa de Deus. E como estamos na casa do Senhor, para prestarmos um culto de louvor e de adoração ao Senhor e testemunharmos de que Jesus Cristo é o nosso eterno Salvador, amado, nós vamos estar cantando agora o hino número 422. Vamos nós trabalhar. Trabalho cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com os seus bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá dos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos orar. Pai Celestial, no doce, eterno e glorioso nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque a Tua graça nos alcançou. É porque o Teu grande amor nos envolve. É porque a Tua salvação meritória no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por intermédio da Sua eterna, divina, santa e gloriosa graça, fomos alcançados pelo poder do Teu Evangelho. E nascemos de novo, fomos transformados. Saímos, Senhor Deus, das trevas para a Tua maravilhosa luz. E cá estamos nós com gratidão ao Senhor, por tão grande sacrifício, por tão grande amor, tão imensa graça que nos alcançou. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. E te agradecemos, Senhor Deus, pela companhia que nos traz na pessoa do Deus Espírito Santo, e que nos convence do pecado, que nos convence
da justiça e que nos convence do juízo. Louvado seja o teu nome, porque o teu Santo Espírito, embora o mundo esteja, Senhor Deus, cada dia mais contaminado, o pecado e a transgressão tem sido cada vez mais abundante, onde a sua graça superabunda, Senhor Deus, onde abunda o pecado, nós te louvamos porque o teu amor é imenso e porque a igreja do Senhor ainda está na terra. Garantia essa que o teu Espírito ainda está, e quando assuntar aos céus aquele que dos céus veio, e a igreja for arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo, ficará muito pior. E nós queremos permanecer no Senhor, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Essa é a minha oração de gratidão e reconhecimento de que só o Senhor é Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, amados de Jesus Cristo. 419 do cantor cristão. 419. Mãos ao trabalho. Mãos ao trabalho, crentes, vai já passando a favor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia que vendo a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, já ide enquanto a luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus e de o vigor da vida, todos ao bem lutar. Eia quem vendo a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega o fim. Firmes enquanto a morte não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vendo a noite, já não há lidar. Graças a Deus, vamos nos assentar. A graça de Deus nos alcançou e cá estamos mais uma vez para cultuarmos aquele que é Criador Supremo de todas as coisas, aquele que é essência do amor, de amor e amor, é do Deus Todo-Poderoso. Amados de Jesus Cristo, 35ª mensagem da série Dependência Total de Cristo. E hoje, como subtema, que é o tema da mensagem de hoje e que se estende
Porque quanto mais a gente vai garimpando na palavra de Deus, mais descoberta nós vamos fazendo. E eu quero publicamente dizer aos irmãos que sou muito pequeno para, em um texto com a riqueza que este tem, de sintetizar o máximo, reduzir ao máximo e me expressar em 30, 45 minutos ou 50 minutos acerca de tudo. Se bem que a palavra de Deus ela é inesgotável, nós não conseguimos de maneira nenhuma, mas escolhi estar falando aos irmãos e procuro falar da maneira mais simples possível para que todos compreendam. Não tenho nenhuma pretensão de estar mostrando erudição ou uma didática muito apurada, mas que eu consiga levar aos irmãos a palavra genuína de Jesus Cristo. Então, o tema escolhido para esta mensagem que se estende é como Jesus quer ver os crentes agindo. Então, amados de Jesus Cristo, esta palavra, ela é uma palavra profética que anuncia a segunda vinda de Jesus Cristo, que virá e em a sua volta para arrebatar a igreja para se encontrar com ele. Nos ares encontrará a igreja dele. Então, a palavra que nós temos para estarmos falando é acerca do comportamento esperado de seus seguidores. Jamais teremos a ótica, o sentimento e o pensamento de Jesus Cristo, embora a palavra de Deus nos motiva a sentirmos e a pensarmos como Jesus, e isso quero declarar a nossa impossibilidade em número, gênero e grau, para que possamos ver como Jesus, amar como Jesus, sentir como Jesus, reagir como Jesus, mas é alguma coisa motivacional que nos motiva a esperarmos o Senhor e o Salvador, para que não possamos nos entristecermos, porque entristecer a Deus não precisa ser só no tempo futuro, quando Ele voltar, mas é no nosso dia a dia, na nossa relação com Ele, na nossa relação com as pessoas, no nosso comprometimento com o Evangelho, no nosso testemunho, na nossa forma de agir, de reagir, de pensar, de fazer, de executar. Então, amados de Jesus Cristo, o nosso texto áureo dessas 35 mensagens da série Dependência Total de Cristo é João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Vamos todos nós? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecem em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o texto escolhido hoje, amados de Jesus Cristo, está em Mateus, capítulo 24, de 45 a 47. Mateus, capítulo 24, de 45 a 47. Na minha versão está escrito assim. Vocês podem acompanhar aí nos nossos monitores. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhes confiará todos seus bens.
Oh, amados de Jesus Cristo, vamos orar. Oh Deus, quero agradecer ao Senhor por, através da sua palavra, nos fazer crer e agir ativamente, para que não sejamos inoperantes e passíveis, mas que possamos ser operantes, prudentes, sábios, santos, testemunhas fiéis do Senhor. Auxilia-nos, desperta-nos para o teu louvor, para a tua glória e para que as pessoas possam ver que Cristo vive em nós e que nós pertencemos ao Senhor e que vivemos como testemunhas do Senhor neste mundo em que as pessoas necessitam de luz, necessitam de paz, necessitam de salvação e perdão dos seus pecados. Ajuda-nos, reveste-nos do teu Espírito Santo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, como já disse, a motivação que nos faz elevarmos o nosso padrão de servos a serviço do Rei Jesus é que nós vamos nos fortalecendo no Senhor e na sua força para o serviço a Ele prestado, mas não é alguma coisa assim fácil para se fazer. Para se servir a Cristo é necessário esforçar-se. Assim como Josué recebeu aquele estímulo motivacional de fé e de autoconfiança, ser forte e corajoso. Então, amados de Jesus Cristo, para o serviço cristão é necessário esforço. E aí, amados de Jesus Cristo, mais do que esforço, é necessário resistência. E quando nós falamos em resistência, nós lá falamos no fortalecimento do Espírito Santo em as nossas vidas, porque aquele que vai tentar de todas as formas reduzirmos ou tentarmos reduzir, não nos deixar crescer, é o arqui-inimigo da nossa vida, que é o diabo. Então, eu tenho que resistir a ele, segundo a palavra, em oração, e ele fugirá. Então, isso é constante. Não é que essas coisas elas não aconteçam repetidas vezes, porque até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado e quando expulsou o maligno, e ali na palavra de Deus está escrito, e o diabo o deixou por um pouco de tempo. Então, se deixou por um pouco de tempo, voltou às suas atividades. Então, é necessário esforço, é necessário resistência. Então, para se servir ao Senhor e para esperar a volta do Senhor, é necessário disciplina. Nós precisamos de disciplina. Então, nós precisamos, no trabalho do serviço prestado a Deus, esforçarmos a cada dia. Então, animosamente, estar motivado, porque estou trabalhando para Jesus, para quando Jesus voltar, ser encontrado e ser recebido por Ele. Que eu possa alegrar ao Senhor, que eu possa servir ao Senhor, e sabendo que é necessário que eu possa estar me esforçando a cada dia, não deixando de lado ou de moda e desistindo. Não, mas é persistindo. Continuadamente, um dia deve ser melhor do que o outro. Eu hoje devo ser melhor do que eu fui antes ou ontem. Amanhã, se porventura eu vier a existir, eu possa ser melhor do que eu fui hoje, que eu possa ser mais
sábio, que eu possa ser mais santo, que eu possa ser mais manso, que eu possa ser mais humilde, que eu possa estar mais disposto a obedecer ao Senhor, agradar ao Senhor, viver para o louvor da glória do Senhor. Eu não posso viver a minha vida cristã empurrando as coisas com a barriga. Eu preciso ser disciplinado, ter esforço. Não é fácil, porque se fosse fácil a tarefa do serviço cristão, não precisaria vir estímulo do próprio Deus falando para que a gente se esforça e possa ser fortalecido no Senhor. Nem todo o esforço e nem toda a resistência é suficiente, mas nós podemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então nós podemos nos esforçar em bom ânimo, nós podemos estar resistindo ao inimigo. Então, amados de Jesus Cristo, este tema sugestivo, como Jesus quer ver os crentes, e aí eu destaquei 3 pontos. O primeiro dele é ser fiel e prudente. Esse fiel e prudente está ligado aqui à sabedoria, a ser sábio. Não ser sábio segundo os homens, mas ser sábio segundo a sabedoria que vem do alto. Em segundo lugar, amados de Jesus Cristo, tem a ver com amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, às vezes isso implica em caridade, em ajuda. E aqui cabe muito bem aquele que olha o vento, ele não lança a semente. Escolher pessoas para ajudar, a gente pode pecar no nosso julgamento. Então, a palavra de Deus diz, cuidando do sustento dos outros, dar o sustento a seu tempo. A igreja primitiva, ela é um exemplo de que eles dividiam o que eles tinham e em todos haviam abundância. Não, todos eram iguais. O que um tinha, o outro tinha, porque eles já esperavam a volta do Senhor Jesus. Então, a esperança que eles tinham era tão grande, eles venderam as suas propriedades e eles tinham tudo em comum e comiam com singeleza de coração. Então, aqui, cuidando do sustento dos outros, na medida das possibilidades que cada um tem. Ter alguma coisa que também dê para partilhar com aquele que tem menos do que a gente. Então, em terceiro ponto, trabalhar de forma contínua e vigilante. Isso aqui é importante porque quem sai a campo não tem noção do que vai enfrentar e encontrar. Nunca nos esqueçamos que nós estamos no terreno do inimigo. Ele é ardiloso e ele arma sempre algumas armadilhas para a gente. Então, com a sabedoria que vem do alto, com o amor a Deus e ao próximo, nós devemos, de forma comportamental, ter em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Sair a campo é enfrentar situações desconhecidas, culturalmente, regionalmente, religiosamente, enfim. É um terreno adverso e é maioria. Humanamente falando, eles são a maioria, mas espiritualmente falando,
Nós que estamos a campo somos maioria, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente nunca anda sozinho. A gente sempre tem a companhia do Espírito Santo que está com ele, dando sabedoria, discernimento, direcionamento, compungindo o coração, não para se sentir dó, mas ter misericórdia e saber se comportar e como fazer diante de tantas adversidades e tentações que nos tentam impedir que a palavra de Cristo seja levada à frente. Então, amados de Jesus Cristo, tratando deste primeiro ponto, é uma batalha diária de fidelidade a Deus e a sua palavra. Não se dá para ir na força do homem. É como o salmista Davi foi enfrentar o gigante. Ele veio em nome do Senhor. A igreja é importante nisso, dizer que pertence à igreja tal, do endereço tal, e você está tantos anos lá, mas você está lá em nome de Deus, para a glória de Deus, para que o mundo veja que só o Senhor é Deus e que só Jesus Cristo salva e que você nada mais é do que um servo dele disposto a, com a sua vida, testemunhar do seu amor, da sua graça infinita e da salvação em Jesus Cristo. Então, esse primeiro ponto, ser fiel e prudente, é ser sábio. Amados de Jesus Cristo, nós sabemos que todos somos limitados no que tange à sabedoria. E aqui nós não falamos da sabedoria humana, nós falamos da sabedoria que vem do alto, aquela que traz discernimento, aquela que traz comportamento, aquela que traz nova forma de ser, nova forma de falar, de se comportar, de agir e de reagir. É um processo, digo que na carne doloroso, mas com resultados positivos, porque a Bíblia diz: aquele que sai levando a preciosa semente, chorando e gemendo, voltará trazendo consigo os seus molhos. O resultado do serviço, ele é algo que é indizível. Você precisa sentir, você precisa viver. Me dá aqui a volta à memória de um pregador que estava fazendo um culto ao ar livre, e ele pregando lá tinha um elemento descascando uma laranja. E esse elemento cascava vagarosamente, e aquele homem falando lá à frente prestou atenção no que aquele homem fazia. Ele lentamente descascava a laranja de uma forma cuidadosa, e ao descascar da forma que ele julgou ser a do gosto dele, abriu uma tampa e começou a lamber. E aquele homem lá em cima, olhando para ele, fazendo seu discurso, ficou atento ao que ele falava, ao que ele fazia enquanto falava, e aquele homem se levantou oralmente e disse: doce ou azeda? Como assim? E continuava chupando aquela laranja. Doce ou azeda? E é impossível dizer que está doce ou que não está doce. É uma experiência que quem está chupando a laranja tem e sabe qual é o sabor. Então, o serviço cristão, o serviço a Deus, ele se equipara àquilo que você vive, à experiência que você tem.
eu posso vos dizer que não há no mundo nada que se iguale a estar a serviço de Deus. É a melhor coisa que se pode viver. Tem tantas coisas que, puxa vida, eu não deveria passar pelo que estou passando, mas que vale a pena passar. E tem mais coisas para se galgar e conseguir servindo. E quem dá a força é Deus, e quem dá para você resistência de continuar é Deus. Então, amados, de Jesus Cristo, o servo ideal, ele é caracterizado pela lealdade ao seu Senhor. Então, esse ponto aqui, sendo fiéis e prudentes, sábios, eu distribuí em 3 pontos outros. Então vai ser um 2 e um 3. Mas como eu já expressei em primeiro lugar, não sou capaz de condensar isso e passar. Então, são 3 outros pontos. Mas o pastor Senhor disse que a mensagem ela tem 3 pontos. Tem 3 pontos que se distribuem em 3. É dízimo. Isso não tem fim, mas a gente tem um tempo estabelecido para. Ou o Senhor que estabelece o tempo. Então o servo ideal, ele é caracterizado pela lealdade ao seu Senhor. Quem é o seu Senhor? É o Senhor Deus. Em segundo ponto, o servo ideal ao seu Senhor, ele é caracterizado pela sabedoria que vem de Deus. E aí, em terceiro ponto, o servo ideal é caracterizado por sua prudência em administrar o que lhe foi confiado. Então, em Mateus capítulo 25, versículo 21, Mateus capítulo 25, versículo 21, fala acerca disso. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que isso tem muita importância na vida do crente, que é a aprovação, que é o reconhecimento do próprio Deus a quem você prestou serviço. E ruim seria que se no retorno, naquele grande e terrível dia, fôssemos desconhecidos daquele de quem divulgamos e falamos, e julgamos testemunhar, e proclamamos, de ficarmos de fora, de sermos reprovados. Então, a nossa esperança é esse aí: vinde benditos de meu Pai. Porque se não houver isso, de que adiantou a vida? De que adiantou abrir mão de tantas coisas? De que adiantou ser religioso? Nos evitou tantas coisas, tantos dissabores. Mas, amados de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos orienta para nós estarmos atentos e agirmos com sabedoria e prudência, com esforço e resistência, para não cairmos, para não pecarmos, para não nos afastarmos de tão grande salvação. Então, eu tenho que ter sabedoria para ter discernimento em saber aquilo que agrada e aquilo que desagrada. Porque não basta cantar como crente. Não basta pregar como crente. Não, a gente tem que ser crente. Porque está em jogo a nossa eternidade. Isso aí não é culpa de Deus que não olhou por nós. Ele fez tudo. João 3,16 explica isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
Então, eu creio. Então, eu recebi a salvação. Agora, eu sou crente. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Cristo vive em mim. Então, agora eu sirvo a Ele. Eu sou testemunha dele. Então, para que eu entenda isso, eu preciso da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que é do alto. Então, eu sou o quê? Sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus, eu sou um empregado. E Ele que manda. E eu, com sabedoria, obedeço. Mas aí eu tenho que cuidar da minha vida. E o mundo, ele é grandioso, e dá para se ver tantas coisas, se encantar com tantas coisas e passar a observar a vida dos outros. Mas nós temos o grave defeito de esquecer que também nós somos gente, que também nós somos falhos, que nós precisamos cuidar da nossa vida. E nós não podemos escapar de tão grande salvação. Então, eu me importo com a vida dos outros no que tange a que eles também conheçam a Jesus, e a responsabilidade é que eles vejam em mim Cristo e creiam naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo, naquilo que eu prego. Então eu tenho que ser uma testemunha fiel de Deus. Então aqui, amados de Jesus Cristo, é prometido uma recompensa. Então essa recompensa é a quem é ideal. Ele é caracterizado pela lealdade ao Senhor. Amados de Jesus Cristo, nós vimos dos seus 12 discípulos, neles alguns pecados e uns mais acentuados e gravosos. Tem um outro gravíssimo. Um duvidou, um negou e um traiu. Então, pecaram, mas um teria perdão pelos seus pecados se houvesse arrependimento e não remorso. Sim. E em vez de ele voltar para dar as 30 moedas e jogar ao chão, e que foi comprado como campo de morte, poderia correr àquele a quem traiu e pedir perdão arrependido, e não teria se precipitado e ter o seu corpo partido ao meio quando a corda esticou em um precipício. Alguns não foram fiéis, porque os outros 9 sumiram, até que veio do alto a promessa do Espírito Santo, e entrou lá naquela casa e encheu toda aquela casa, e aí as pessoas se tornaram, dos 11 que ficaram, diferentes, foram revestidos do poder do alto, desse Espírito Santo presente na terra, que não precisamos fazer culto ao Espírito Santo, e nem lá em todo culto chamar o Espírito Santo para vir, porque é redundante, ele está em nós. Nós somos fiéis testemunhas, nós estamos a serviço de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos servos de Deus, somos aqueles dos quais Jesus, na sua vinda de servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É a recompensa do tal, é a recompensa do crente. Então, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. O que é o pouco aqui? É ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados de Jesus Cristo, a fidelidade é de corpo, a fidelidade é de alma e a fidelidade é de espírito. Não se vive subjetivamente o cristianismo, se vive objetivamente. Porque é com Deus que nós vamos prestar conta. Nós às vezes podemos temer, e eu vejo muito dentro do ministério do qual eu exerço, é que as pessoas, elas fazem muitas coisas para que o pastor não saiba. E se envergonham quando o pastor sabe. Mas o pastor não é aquele que vai vir buscar a igreja.
Pastor é aquele que está à frente de um rebanho que pertence a Jesus Cristo, de uma igreja que pertence a Jesus Cristo, para falar do amor, da graça, da misericórdia, do perdão, da salvação e do juízo. Não mais do que isso. Jesus disse que a gente deve temer aquele que depois de matar tem poder de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. No inferno. Aí a palavra ela enfatiza objetivamente a esse temer. Então nós temos que temer a Deus. Então, essa recompensa, amados, de Jesus Cristo, desta liberdade pela lealdade no compromisso como servos de Jesus Cristo, é lealdade na gestão dos talentos, das áreas em que nós temos vocação de serviço. A igreja aqui tem um hábito, desde os primórdios da iniciação dela, de fazer mapeamento de dons. E aí a gente tem uma noção mais ou menos do que as pessoas têm de habilidade espiritual para. E aí a gente vai direcionando essas pessoas dentro dessas questões. E não são fáceis, porque o serviço cristão é um serviço voluntário. E o serviço cristão é alguma coisa que se faz sempre procurando agradar a Deus, mas obedecendo a Deus e a liderança. Alguns se precipitaram. Então, amados de Jesus Cristo, nós precisamos ver que o ideal e a lealdade nas pequenas coisas é o que qualifica o crente para grandes coisas. As pessoas sempre querem começar lá do alto, mas sempre tem que começar embaixo. Jesus, para salvar o mundo, ele teve que descer e se fazer carne. E quando se fez carne, ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, para se servir a Deus é necessário diminuir, porque quanto mais a gente diminui, mais Cristo cresce. Importa que eu cresça, e Ele cresça, e eu diminua, mas a gente quer ser grande. Grande é Deus. Nós somos apenas servos dele. Amados de Jesus Cristo, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Amados de Jesus Cristo, quem eleva o servo na mordomia celestial é o Senhor. Se você não faz aquilo que é pouco, como que lhe vai ser confiado alguma coisa maior? Então, antes crescemos na graça e no conhecimento de Deus. É necessário que tenhamos a sabedoria que vem de Deus. Então, a lealdade ao Senhor, Deus, ela é exclusiva. Sabe por quê? Porque a lealdade ao Senhor é acima de outros senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Está bem claro essas questões. Eu procuro, ao longo da vida eclesiológica, como servo de Deus, não entrar na área que eu
deixei, e que muito me custou socialmente, de não voltar à vida comercial. Em todos os lugares por onde vou, tanto indo para o sul, quanto para o norte, para o leste ou para o oeste, há possibilidades de ganho. E de muito ganho. Porque em todos os lugares tem negócio. Então, tanto indo quanto vindo, dá para se ganhar dinheiro. Em qualquer lugar que você vai, há possibilidade de lucro e de ganho. E depois que a gente aprende a comercializar, não tem gigante, é só pigmeus. Se tiver sabedoria e não orgulho, saber falar o jeito que as pessoas falam, misturar-se a elas e tirar proveito delas. Todas as pessoas sabem fazer coisas, mas antes de saber fazer e comercializá-las, este é o problema. Então, quem ganha dinheiro nesse mundo são os atravessadores. Não são os que fabricam, não são os que cultivam. Os que atravessam é que ganham dinheiro. Então entra aí a arte de vender. E em todos os lugares tem coisas para se vender. Eu que tenho contato lá na zona rural da cidade de Jacupiranga, tem muitas coisas para se tirar lucro e vantagens em cima daquelas pessoas que lá estão e trabalham arduamente, mas têm dificuldade em expor. Dá para me levar coisas daqui para lá e dá para trazer coisas de lá para cá. Mas aquilo que eu ganho aqui, eu dou lá, e aquilo que ganho lá, eu dou aqui. Porque se eu for comercializar, eu vou perder tempo com estas coisas e vou deixar de atender aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu rejeito toda e qualquer proposta de ganhar dinheiro. Mas o senhor está louco? Não, eu não estou louco. Aquele que me sustentou nesses 68 anos de vida, nesses 27 para 28 anos, neste lugar, aqui em uma rua secundária, terciária, ele é o que vai me sustentar o resto da vida. Então eu tenho paz lá no meu coração. Uso o meu veículo para buscar coisas e trazer coisas, levar coisas para alcançar pessoas sem lucro, mas com o único objetivo de abrir portas onde a luz de Cristo possa brilhar e pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor. Nós vamos mostrando Jesus, nós vamos levando a palavra de Jesus, servindo a Jesus. Então, amados de Jesus Cristo, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para fazer duas coisas. Eu não consigo entender como que alguém deve ter mais capacidade espiritual, intelectiva e sabedoria do que este velho pastor aqui, de fazer duas coisas. Ter um ministério parcial. As pessoas querem conquistar coisas. Quando você conquista riqueza, aumenta os que comem. Aonde aumenta o dinheiro, aumenta os que comem. Eu já tive essa experiência, eu já vivi isso. E para deixar tudo isso me custou muito caro, e até hoje eu ainda continuo trabalhando para largar tudo em ordem antes que eu saia deste mundo. Deus sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou passando, mas eu não me atrevo a dar nenhum só passo fora daquilo que eu fui chamado para fazer. Servir. Não dá para servir Deus e as riquezas. Eu já fui muito pobre, sou pobre, mas já tive muito dinheiro. E sei o que o dinheiro traz e faz. Traz muitos amigos. Traz muitas vantagens. Mas um esfriamento espiritual e um vazio na alma muito grande que eu não quero nunca mais na minha vida.
ver na dependência a serviço para o louvor. Então, amados de Jesus Cristo, a lealdade ao Senhor Deus é exclusiva. Ninguém pode servir dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Qual é o Deus que você ama? É Deus ou é Mamon? É as riquezas. E hoje as igrejas estão anunciando que para o crente ser abençoado ele tem que ser rico. O crente ele tem que ser rico na graça. Ele tem que ter poder para repreender a enfermidade, ele tem que ter poder do alto, a sabedoria de Deus para interpretar problemas e chegar lá na frente, coisas que até as pessoas ficam com raiva quando são reveladas e que depois de muito tempo, eu ainda enfrento pessoas que chegam recados aqui e têm vergonha de vir conversar com o pastor de coisas que esse pastor disse e alertou que aconteceria e que se rebelaram, e algumas delas até saíram da igreja, mas têm vergonha de vir falar com o pastor. Aquilo que o pastor não inventou, mas aquilo que Deus revelou acerca dele. Não são poucas essas pessoas. Falava a uma mulher que tinha ido um parto com trigêmeos e um dos trigêmeos faleceu, então ela tinha um casalzinho, um menino e uma menina, e eu dizia para ela, você vai ser mãe outra vez. Aquilo aborrecia ela de tão grande, porque o trauma foi tão grande que ela não queria ser mãe nunca mais. Saiu da igreja e um dos motivos foi esse, e de uma irmã que chega lá nas igrejas e vai arrebanhando pessoas. Existem pessoas que chegam ao seu lado, faz amizade com você, o telefone toca daqui, o WhatsApp toca de lá, o tempo inteiro, porque está preparando um ambiente para que daqui a pouco, mais longo, faça um levante para confronto, para tirar pessoas da igreja ou pastor da liderança da igreja. Vai criando motivos, inculcando nas cabeças algumas coisas, e aí vai criando partidarismo. Mas o que aconteceu é que uma irmã morava junto. E o marido, membro da igreja, trabalhava à noite e ela de dia. Quando ele chegava, a irmã estava na casa, mas a mulher estava fora. E a irmã se engravidou. É coisa de muitos anos, hein? Mas ela segue, esse pastor sabe que estou falando porque nada fica encoberto que não seja revelado, e não é fofoca, é testemunho. E não se achava quem era o pai lá da criança, mas esse pastor disse, Ludmila, o pai é esse indivíduo aqui. Pastor, é esse indivíduo. E inventaram-se coisas, nasceu a criança, a igreja deu a assistência, as coisas elas aconteceram. Bom, para encurtar a história, foi descoberto, a mulher perdoou o erro do marido, perdoou o erro da irmã e passou a ser mãe daquela criança. E aí não tem coragem de enfrentar. Quem sou eu? Porque o pastor falava, isso vai acontecer. Então, amados de Jesus Cristo, ou você serve a Deus, recebe a sabedoria de Deus e só serve a Ele. E as coisas desse mundo, elas passam a ser secundárias, terciárias. Porque o poder que a gente recebe é do Espírito Santo. E aí, amados de Jesus Cristo, é necessário que o modelo de servo, humanamente falando, é o de Moisés. Dentre toda aquela multidão que estava no Egito servindo, Deus escolheu um só. Quem Deus escolheu?
Moisés. E aí os irmãos podem ver que a lealdade de Moisés, ela é um padrão ideal do crente, ser visto por Deus e ser aquele que é visto no seu testemunho. Lá em Números capítulo 12, versículo 7. Números 12, 7. Não é assim o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Em uma nação, destacou-se um. E Deus tem Moisés como servo e fiel. E a igreja deve olhar para o humano 100%. Moisés, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Exemplo de fidelidade. Abriu mão da sua riqueza. Abriu mão da vida palaciana, do conforto, para amar ao próximo, se indignar contra a opressão e ser aquele a quem Deus usaria para tirar o povo do Egito. A recompensa da lealdade no sofrimento. Então, amados de Jesus Cristo, se você olhar a vida de Moisés, fora do palácio, 40 anos no deserto, é de muito sofrimento, mas de fidelidade. O sofrimento não é tropeço para sermos fiel. A fidelidade não é obstáculo para o crente ser fiel. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Esse texto ele é desafiador para o crente. Esse texto ele é desafiador para o servo. Esse texto é um desafio pessoal, ministerial. Porque o que me move é a esperança de me encontrar com Cristo e receber dele. Vinde, benditos do meu Pai. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Como é que Deus vai levantar alguém infiel para ter muito? Muito sério. Se você retém, se você segura, se você tolhe, corta, você determina o limite, você diz, eu posso chegar até tal ponto, quando Deus pode fazer de você, como fez de José, de lá da prisão, tirar e colocar ele lá do palácio. E no palácio colocar ele como governador do Egito. Deus pode elevar você, mas você tem que ser fiel. Esperar a sua vez. É importante. Moisés tinha 40 anos quando foi para o deserto. Ficou 40 anos lá e foi tirado do deserto para ficar mais 40 anos no deserto, porque era experimentado em todos os lugares e continuou sendo fiel a Deus. Ah, mas ele errou, ele pecou. Poxa, você veja bem, em vida, um anjo pegar o homem carnal, físico, e transportar ele para um alto monte e mostrar para ele a promessa. Você vai ver. E foi isso o que Deus prometeu para ele. E ele levou o povo até um determinado ponto, e foi isso que Deus determinou para ele.
passou para outro. Então, às vezes, irmãos, a gente não colhe aquilo que a gente quer, mas a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é importante. Então, está aí em 2:10 de Apocalipse. A parte B. Ser fiel até a morte. Independente do que aconteça. Independente das lutas e das provas que você viva e enfrenta. Dos obstáculos, dos medos, das feridas, das dores. Fidelidade, ela chega em um tempo que ela acaba. E a fidelidade acaba quando acaba a vida. Porque aí, a partir daí, é o prêmio. A partir daí, é o reconhecimento. A partir daí, é o viver aquilo que foi prometido por Deus e que é verdade, porque Deus é fiel. Então, amados de Jesus Cristo, não temas as coisas que tens de sofrer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados de Jesus Cristo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, como o requisito básico que Deus procura naqueles que Ele chama para seu serviço. Agora eu convido você para olhar para dentro de você mesmo. Aqui não é para você ver em ninguém. Ora, e além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que Paulo está falando à igreja de Coríntios, que tinha todos os dons, na nossa igreja nós não temos todos, é uma igreja rica em dons, mas abundantes em pecado, em erros terríveis, é que cada um cuide de si mesmo. E você pare de preocupar em olhar para a vida dos outros e se esquecer da sua própria vida, porque quem vai comparecer diante de Deus sozinho é você. De você parar de andar como chuchu, escorado na vida dos outros, mas que você viva a sua vida cristã olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Que você possa preocupar-se em ser achado fiel, para que você receba a recompensa. É uma carreira e não é fácil, difícil. Sofrimentos é o que nós mais temos, mas os sofrimentos, eles são bons porque ele nos vai dando maturidade, a gente vai aprendendo, é ruim, mas é bom. Hoje nós somos mais experientes, mais fracos fisicamente, mais emocionalmente, mais experimentados, mas nós passamos por muitas lutas, por muitas adversidades, em todos os sentidos. No casamento não é assim, no trabalho não é assim, no mundo tereis aflições. Agora, a gente não pode se esquecer de que nós pertencemos a Deus. Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E em Deus nós faremos proezas. Então eu posso procurar Deus e pedir sabedoria a Ele, que a todos dá diligentemente, para que eu seja fiel. Porque a recompensa é minha. O prêmio da fidelidade é a aprovação. E a reprovação é o pagamento da infidelidade. O que você quer? Ser aprovado ou ser reprovado? É lógico que todos nós buscamos a aprovação. Você vai fazer uma sabatina para ter nota vermelha, mas você não pode ir lá no chutômetro, né?
Tem que estudar, né? A malandragem ela vai até um determinado ponto, até chegar na intelectualidade. Título não adianta nada, você tem que saber. E aqui a palavra de Deus está sendo explanada para que você saiba, experimente, para que você viva isso. É custoso? É. Mas é glorioso? Também é. E é muito melhor. Por quê? Molda o nosso caráter, molda a nossa vida e nos abençoa em todos os sentidos. Quero dizer aos irmãos que para você entender a palavra de Deus falada por este pastor, é necessário que você primeiro preste atenção no que está sendo falado. E eu procuro simplificar da maneira mais simples possível. Mas eu tenho a prática de falar abundantemente. O pensamento é muito rápido e as coisas saem. E assim, falo a adultos, falo a pessoas que nos assistem sem a intenção de me mostrar douto, mas falo para todos. E a fidelidade do crente com sabedoria a Deus aprova o crente na volta do Senhor Jesus. Eu creio que isso está bem claro, está bem simples, está bem fácil de entender. Mas eu quero dizer para vocês que é muito difícil de se fazer e de se cumprir. Nós temos tempo ainda. O Senhor é rico em misericórdia. Nos concedeu vida para ouvirmos a sua palavra. Se porventura estamos fora daquilo que Deus quer, ainda há tempo de endireitar o caminho. Ainda há tempo de estabelecer propósitos. E de pedir a ajuda de Deus para que possamos conseguirmos ser fiel ao Senhor até a morte. Que Deus, pois, nos abençoa e tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Senhor, é só a tua graça, é só o teu amor e a tua misericórdia, o teu favor e o teu perdão. A tua palavra é clara. Os objetivos a serem alcançados precisam de esforço e resistência, porque são repetitivos. As mesmas coisas, elas acontecem em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas da mesma forma, da mesma maneira, com outra roupagem. Só o Senhor para nos dar discernimento e sabedoria para enfrentarmos e não cairmos em tentação e não entristecermos o seu Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, e que Deus, pois, nos abençoe para que possamos voltar à casa dele, se essa for a vontade dele, e possamos cultuá-lo como igreja. Deus abençoe a todos, uma oração silenciosa. Estamos despedidos. Deus abençoe.